Mas é importante a gente lembrar que o Burrow em casa contra Kansas City tem 6 touchdowns e 0 interceptações. Fora de casa tem 3 touchdowns e 3 interceptações. A vitória na final da Conferência Americana, claro que teve o segundo tempo, teve a postura, a frieza do Joe Burrow, o Batman aí entre os quarterbacks, mas a defesa dos Bengals do Narumo jogou pacas naquele jogo. Honestamente, pelo momento dos dois times e até por ser setembro, lembrando que os Bengals com o Joe Burrow em semana 1 e semana 2 têm uma vitória e 8 derrotas, eu vou com Kansas City aqui. Aí não vai ter Burrowhead não, sinceramente. Eu vou com os Chiefs, tem bem mais time nesse momento e o momento é muito melhor. O que não quer dizer que Cincinnati não tem uma alternativa porque tem um grande quarterback, um excelente quarterback. Mas esse excelente quarterback sem ritmo de jogo, com seu wide receiver sem ritmo de jogo, é puxado. Olá a todos! Como vocês estão? Ótima quinta-feira para todos vocês. Se você gosta do nosso conteúdo, peço que você deixe o seu like já, você vai esquecer depois, então eu vou te lembrar, hein? Sou tipo a sua agenda. Deixa o like aqui que ajuda bastante a gente. E a semana 2 da NFL começa com um jogo bem especial, Buffalo Bills e Miami Dolphins, reedição da semana 18 do ano passado, na qual Josh Allen resolveu, né? E os Bills venceram a AFC Leste. Tem bastante coisa para a gente comentar, essa é a prévia da rodada. Aos poucos eu vou acertando aqui o tempo do vídeo, o que falar e tudo mais. Se a gente foca só em palpites ou em outras coisas, eu acho que a gente pode focar em outras coisas, que fica como se fosse um programa de prévia aí para cada rodada da NFL. Bom, na semana passada eu ousei bastante, apostei em 4 zebras, apenas uma entrou, o Minnesota Vikings. Obrigado ao Ricardo Aranha, que é inscrito aqui no canal e está fazendo tracking, né, tá rastreando as picks e tudo mais. 10 vitórias e 6 derrotas. Teve Anthony Curti, adoro falar em terceira pessoa, né? Coisa completamente absurda, não façam isso. Eu tive 10 vitórias e 6 derrotas na temporada passada. Eu talvez iria para os playoffs. Mas semana 1 é sempre difícil de palpitar, eu quis ousar um pouquinho mais. Na semana eu estou um pouquinho mais conservador, bem de leve. Mas antes dos palpites, claro, tem as 5 coisas para ficar de olho, 5 histórias para ficar de olho, fazem parte da prévia também. Vinheta na tela, André. Bom, e antes das 5 coisas, essa camiseta que eu estou usando, bem bonita, do Kansas City Chiefs, você encontra lá na Esporte América, esporteamerica.com.br, e você que assiste o nosso conteúdo tem cupom CURTE7, curte o algarismo 7, para 7% de desconto. Quem é membro tem mais desconto ainda, 12%. O link para você, membro, achar o cupom está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então dê uma olhada lá depois. Bom, vamos lá, faça suas comprinhas, tá bem bonita essa camiseta, hein? Eles não mandaram como recebidos para mim, eu simplesmente fui lá e pedi. E um detalhe importante que eu usei a dos Ravens semana passada, vocês ficaram brincando nos comentários que estava escrito Baltimore, é porque estava apertado aqui, que eu estava para frente, curvado para frente, aí estava errado, mas a camiseta tá certa, tá Baltimore aqui, que tá Kansas City, inclusive. Vamos lá! 5 histórias para ficar de olho. A primeira história que eu quero ficar de olho é essa defesa terrestre do Seattle Seahawks realmente melhorou. A gente teve um grande desempenho dessa defesa na semana passada e agora vai pegar um time que tem um predicado terrestre muito forte. O Ramondre Stevenson dos Patriots passou das 100 jardas, o Jacoby Brissett correu com a bola algumas vezes também. Quero ficar de olho nessa defesa de Seattle. Lembrando que eu falei sobre Seattle e sobre essa defesa num vídeo para os membros. A segunda coisa que eu quero ficar de olho é se as lesões vão dinamitar os Rams e o time pode começar 0-2 também por conta delas. Para além do Puka Nacua, temos aí linha ofensiva cheia de lesões. Kevin Dotson, por exemplo, está fora, dia a dia, né, pelo menos nesse momento que eu estou gravando. O Steve Avila também está lesionado. O Joe Noteboom foi para a reserva de machucados. E o Robert Havenstein, que é o outro offensive tackle, também é dia a dia. Tendência que se jogar não vai estar 100%. Isso é muito bom para Arizona, daqui a pouco eu falo sobre nos palpites, porque o pass rush de Arizona é fraco. Se não tiver uma bolha ofensiva do outro lado, ajuda bastante os Cardinals. A terceira coisa que eu quero ficar de olho é se o Hard Rock Stadium mais uma vez será Buffalo Sul, porque nas últimas oportunidades a gente viu uma invasão de torcedor dos Bills, como sempre acontece, né? Vamos falar a verdade, lá em Miami, e pode ser feriado prolongado para eles, né? Tiraram uma folguinha quinta e sexta, passam o feriado em Miami. Miami é gostoso, é um lugar gostoso, não sei se vocês já foram, mas é um lugar bem legal, é bem legal. Eu não sou tão fã de praia como a maior parte das pessoas, talvez, mas Miami é um lugar bem bonito. E eu tenho um apego emocional a Miami por conta do GTA Vice City. Enfim, os Bills venceram aí 3 seguidas contra os Dolphins e varreram os Dolphins em várias temporadas, 5 das últimas 7 temporadas. Vencer Miami fora de casa hipoteticamente, né? Porque vamos combinar que a torcida dos Bills é inacreditável invadindo sempre o Hard Rock Stadium. Aliás, um parênteses aqui, não existe jogo de torcida única na NFL. O que existe nos Estados Unidos é o carnê de ingressos, que nem o carnê de mercadorias do baú da felicidade, mas o carnê de ingressos que você... Por isso que a gente fala, tem fila de anos e anos para comprar o ingresso dos Packers.
porque é para o carnê dos 8 jogos na temporada, ou 9, né, dependendo do ano. E você pode revender os ingressos, isso é normal nos Estados Unidos, em sites de revenda, StubHub e tal, qual outro, Vivid Seats, eu usei para ver beisebol agora em maio. E o que acaba acontecendo é que muitas pessoas compram esses jogos e revendem caro e ganham lucro em cima, e às vezes nem torcem para os Dolphins, às vezes as pessoas investem nisso, né? Engraçado que eu tinha um amigo na faculdade que comprava primeiro lote das festas, tipo, quanto que era? Que era R$15 naquela época, deve estar muito mais caro que isso, festa universitária hoje. Mas acho que era 20. E aí ele revendia quando, tipo, tava esgotada a festa, ou, sei lá, terceiro lote 35, ele ganhava um belo dinheiro nisso. Muito pioneiro, eu não tinha paciência pra fazer isso, mas parabéns pra ele. E é isso acontece nos Estados Unidos, por isso a gente vê tantos torcedores dos Bills em Miami. A quarta coisa pra você ficar de olho é se o Caleb Williams hipotético vai aparecer, e ele vai jogar contra o sarrafo dos quarterbacks calouros, que é o CJ Stroud, que teve, pra mim, a melhor temporada de calouro no ano passado, no século XXI. O CJ Stroud já está estabelecido, é um quarterback top 10 na minha visão. Não fez uma partida estatisticamente impressionante na semana passada, mas ele foi bastante eficiente, sobretudo o passe que garantiu a vitória no final, ali bem colocado no lado direito do campo. Agora eu não me lembro se foi pro Collins ou se foi pro Stephon Diggs, mas liquidou a partida, né, e aí só queimar cronômetro na reta final. O Stroud teve aí seus altos e baixos nesse jogo, mas o jogo terrestre ajudou bastante. Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre esse jogo. Agora, sobre o Caleb Williams, eu acho que depois desse choque de realidade, eu também vou falar sobre isso nos palpites, até ele deve estar menos achando que vai aparecer o Caleb Williams hipotético tão rapidamente assim, né? E a quinta história para ficar de olho é acorda, Joe Burrow. Eu vou precisar mandar a Ana Maria Braga, que tá com o cabelo igual ao seu, inclusive, para sua casa, para você acordar para a temporada. Cincinnati Bengals idem. Vai começar 0-2 de novo, o jogo é contra o Kansas City Chiefs, fora de casa, no Arrowhead Stadium. Joe Burrow, lembrando, tem 3 vitórias e uma derrota contra o Patrick Mahomes na carreira, incluindo pós-temporada. É o melhor aproveitamento de um quarterback contra o Mahomes, aí incluindo jogadores que não estão mais em atividade. A informação da ESPN que é bem interessante, o Josh Allen tem 3-4, contando playoff, e o Tom Brady tem 3-3, contando playoff também. Vamos ao momento histórico, então? Bom, eu sempre faço esse momento histórico pensando em algum jogo que vai acontecer na semana e que aconteceu e que foi histórico no passado da NFL. Com New England Patriots e Seattle Seahawks é simplesmente impossível esquecer 2 jogos. O primeiro que eu vou mencionar na temporada de 2012, que foi a chegada da Legion of Boom, com Richard Sherman no pós-jogo. Espero que o André encontre essa foto, indo falar poucas e boas na cara do Tom Brady, e o Brady com uma cara assim. Mas claro, para o torcedor dos Patriots não ficar triste, eu tenho que lembrar do Super Bowl 49 e do passe interceptado pelo Malcolm Butler, que esteve no Brasil agora. Que frase louca isso! O Malcolm Butler esteve no Brasil na watch party do New England Patriots, que agora tem os direitos do mercado brasileiro junto dos Dolphins. E eu vou continuar dizendo que não foi a pior decisão da história da NFL. E eu vou continuar lembrando, e eu vou continuar dando burro em ponta de faca, eu vou continuar batendo minha cabeça na parede, lembrando que o Marshall Lynch foi um dos running backs com menor aproveitamento em situações de goal line na temporada de 2014. E eu vou também continuar enchendo o saco de vocês, dizendo o que não é óbvio, porque se for falar o que é óbvio, aí não faz sentido. É para correr 3 vezes com a bola? Não é assim que funciona play calling, né, gente? Não é assim que funciona. Não era uma jogada ruim. É muito importante a gente frisar que aquela interceptação foi em absoluto mérito do New England Patriots. Quantas jogadas como aquela viram interceptação na linha de 2 jardas? A comissão técnica dos Patriots sabia que esse era uma arma, um artifício do livro de jogadas de Seattle e se preparou a semana inteira para aquilo. Para quem quiser saber mais sobre, assista o documentário America's Game, que cobre sempre o campeão do Super Bowl, e na semana do jogo, os Patriots treinaram para pegar aquela big play. O Malcolm Butler foi mal nos treinos a semana inteira. E aí ele apareceu justamente no momento mais importante, na reta final do Super Bowl 49. Então eu acho muito importante a gente frisar, sempre que a gente fala sobre isso, o mérito do New England Patriots, o mérito do Bill Belichick de preparar o seu time e de colocar o seu time em posições para fazer grandes jogadas. Não é simplesmente o Pete Carroll e o Seattle Seahawks foram burros de chamar um passe tendo o Marshall Lynch. Tem que analisar todo o contexto. A decisão pode ser questionável? Claro que pode, mas ela não é a pior decisão da história da NFL. Com certeza absoluta ela não é, tá? Porque existe todo um contexto por trás disso. A outra coisa que a gente tem que falar é o chamado João 3,16. João 3,16 virou um vídeo de citações bíblicas aqui, de versículos? Não. É o jogo que o Tim Tebow elimina o Pittsburgh Steelers na partida de playoff de wild card em 2011. Um jogo que Pittsburgh era favorito por 8 pontos.
e o Tim Tebow teve 316 jardas. Né? A citação, o versículo João 3,16 é um dos mais bonitos, inclusive, do Novo Testamento. E se tem uma coisa que a gente pode falar muitas coisas sobre o Tim Tebow. A gente pode falar que ele nunca foi um bom passador, que foi um erro ter draftado ele na primeira rodada. Mas eu acho que uma coisa que a gente não pode falar sobre o Tebow, só brevemente, é a beleza dele ter orgulho da fé dele. E você certamente tem a sua fé, pode seja ela qual for, e o Tebow tinha muito orgulho disso, né? E pintava, né, escrevia o 3,16 em relação ao versículo. E tem várias coincidências muito loucas nessa partida. As 316 jardas do Tebow passando a bola, incluindo o touchdown da vitória para o Demar Thomas na prorrogação. A única interceptação do jogo foi no segundo quarto, do Ben Roethlisberger, de uma terceira para 16. Então eu gosto desses pequenos detalhes que deixam o esporte para lá de romântico. E curiosamente eu apostei em Denver naquele jogo, no mais 8 Denver. Então eu tenho essa lembrança também dessa partida, assistindo esse jogo no meu quarto, quietinho, na minha. Só tava eu em casa, morava numa república, num apartamento, né? República é casa, geralmente. E foi muito emocionante ver esse jogo e muito bonito ver o final da partida. Lógico, torcedores dos Steelers não, né? Mas uma das histórias mais absurdas daquela temporada, o Tebow conduzindo os Broncos até a semifinal de conferência, e aí deu meia-noite para Cinderela, porque o New England Patriots simplesmente amassou aí os Broncos. Mas um jogo muito maluco e a gente viveu aquilo de uma maneira muito intensa, né? A chamada Tebow Mania. Fiz questão de lembrar, e a gente tem Pittsburgh e Denver nesta semana. Vamos aos palpites agora! Vinheta na tela, André. Vamos começar com Thursday Night Football, Miami e Buffalo. E vamos começar, André, já prepara a imagem bonitinha aí. Inclusive, muito obrigado ao jurídico da Globo que não entrou em contato. Zebrinha na tela! Coluna do meio. No caso aqui, a coluna é Buffalo Bills, tá? Porque os Bills com o Josh Allen... O Josh Allen, é inacreditável que esse maluco joga contra Miami. E eu vejo no papel uma defesa dos Dolphins pior do que na temporada passada. E uma coisa, o Jacksonville Jaguars colocar 14 pontos em Miami e depois tomar virada. E teve, claro, o fator do Travis Etienne tendo aquele fumble no final e tal. Mas outra coisa é o Buffalo Bills. E honestamente, eu me espanto um pouco os Bills serem zebra nesse jogo. Porque o que o Josh Allen jogou no último domingo e o que ele costuma jogar contra Miami, 11 vitórias, 2 derrotas, é impressionante. Um detalhe importante, quem é o melhor jogador do Miami Dolphins? Se você não respondeu o Tyreek Hill, você está completamente insano e maluco, né? É o Tyreek Hill. Curiosamente, o Sean McDermott tem bons planos de jogo contra os Dolphins e contra o Tyreek Hill. O Tyreek Hill não tem nenhum jogo por Miami, claro, né? Porque tem os 13 segundos para o Kansas City. Mas por Miami, bom contra os Bills. Então eu espero uma defesa bem agressiva, punindo os recebedores na linha. Eu vou com os Bills aqui, zebrinha na tela. New Orleans e Dallas, eu vou com Dallas. A Dallas joga em casa no ano passado, tirando o jogo de playoff contra Green Bay. Os Cowboys foram muito melhores que os oponentes em casa aí. E Dallas, pelo Next Gen Stats, teve 7 defensores com pelo menos uma pressão na última semana, incluindo o Micah Parsons, que teve simplesmente 9. E ainda me preocupa a linha ofensiva do Saints, por mais que ela tenha jogado melhor nessa abertura de temporada, mas pegou Carolina, que é uma das piores defesas da liga. Ponto importante, os Saints são um time que marcam bastante homem a homem, né? Até fui dar uma olhada na base de dados e é isso mesmo, né? CeeDee Lamb no homem a homem, o Dak Prescott assim... Acho que Dallas tem uma vantagem boa aqui. Eu ainda acredito em New Orleans, deixando muito claro isso, tá? Como eu venho falando durante toda a off-season, mas eu acho que Dallas é um oponente, ainda mais em casa, muito mais qualificado. Tampa Bay e Detroit, eu vejo um pouco parecido a partida que teve 2 vezes no último ano. Talvez mais parecido com o jogo de playoff do que o jogo que aconteceu na temporada regular, que eu comentei, inclusive, os 2 jogos, né? Dessa vez a gente não tem transmissão, aí eu estou em outro jogo. Mas eu acho que Amon-Ra St. Brown e Jameson Williams, que vem de uma grande partida, 5 recepções para mais de 100 jardas, é um pouco demais para essa secundária. E quando eu digo secundária, obviamente eu não menciono o Anthony Winfield, que é um dos melhores safeties da liga, mas os cornerbacks. Então, honestamente, eu acho que não tem material humano na secundária, para além do Winfield, para defender essa galera. Amon-Ra que não fez um grande jogo na semana passada, né? Então acho que pode ser que ele venha com tudo aí. Um fator importante aqui, o Buck Irving teve um bom desempenho terrestre por Tampa, calouro aí, escolha de 4ª rodada na abertura da temporada, mas a defesa de Detroit, o front é muito mais qualificado. Para os Bucks terem uma boa oportunidade, uma boa chance, eles vão precisar roubar a bola, eles vão precisar forçar turnovers contra o Jared Goff, que quase espalhou a farofa aí de vez, de maneira determinante. Os Rams empataram o jogo, os Lions venceram na prorrogação. A defesa de Tampa não forçou nenhum turnover contra os Commanders e enfrentou uma linha ofensiva bem mais frágil. Poderia ter tido mais oportunidades contra um calor, uma linha ofensiva frágil, e não conseguiu.
Não sei se contra Detroit vai ser o caso. Vou com Detroit aqui. Las Vegas e Baltimore, gente, aqui eu não vou me estender muito, com todo respeito aos Raiders. A defesa terrestre dos Raiders não vai ser páreo, simplesmente não vai ser páreo para o jogo terrestre de Baltimore, e eu vejo o Derrick Henry passando por cima dessa galera, todo respeito. E do outro lado, não existe ataque terrestre em Las Vegas. E aí você vai colocar o Gardner Minshew em situações óbvias de passe, é pedir para ser interceptado. Eu vou com os Ravens aqui se recuperando da derrota contra os Chiefs na semana passada. Seattle e New England, eu acho que a secundária de Seattle vai ser um pouco demais para o Jacoby Brissett. E acho também que a defesa terrestre de fato melhorou. As adições foram importantes, né? A gente tem o Byron Murphy, por exemplo, para destacar, fez um jogo sólido na semana passada contra Denver. Lembrando que Seattle limitou os running backs de Denver abaixo de 3 jardas por carregada. O jogo terrestre de New England é melhor, mas acho que não vai ser o suficiente só correr com a bola aqui contra Seattle. O jogo é em New England, lembrando, e o Kenneth Walker, tudo indica, vai jogar, né? Depois aí de sair machucado, ele disse para a imprensa que tá bem. I'm good, tá bem. Eu acho que vai estar tudo certo aí para Seattle nesse jogo. E o caminho para os Patriots seria tentar alguma questão de big plays, etc. Mas essa secundária de Seattle eu acho que está num ritmo diferente que a gente já viu, né? O Julian Love, o Devon Witherspoon, o Rick Bullen. Eles estão numa pegada diferente neste ano com o McDonald. Talvez seja cedo para eu falar disso, mas é um feeling. Então eu vou com o Seattle aqui. Los Angeles Chargers e Carolina Panthers. Gente, Alvin Kamara teve 83 jardas, 5.5 por carregada semana passada contra essa defesa. O nosso glorioso Taysom Hill teve 7 jardas por carregada, né, em 5 tentativas. A defesa de Carolina é uma bomba. Todo mundo vai falar de Bryce Young, mas a defesa dos Panthers é muito, muito ruim. É muito ruim. Tem vários jogadores nessa unidade que seriam reservas em outros times. E ela perdeu peças também, né? Frank Louisville, por exemplo, foi para os Commanders, o Brian Burns trocado para os Giants. E o que os Chargers vão fazer bem nessa temporada? Eles vão correr bem com a bola. Eu espero um grande jogo do J.K. Dobbins, inclusive, de novo, né? Ele já teve um grande jogo na semana 1. Espero isso também contra a Carolina, tá? New York Jets e Tennessee Titans, tem uma estatística interessante. O Aaron Rodgers nunca começou uma temporada 0-2. E eu acho que ele não foi, como eu falei no vídeo para os membros, o problema na derrota dos Jets contra São Francisco. Ele estava um pouco sem ritmo de jogo, sim. Os recebedores estavam muito bem marcados. Eu dou mérito aqui para a secundária e para o time como um todo de São Francisco. Agora, honestamente, Will Levis, o fator preponderante, Will Levis contra a secundária dos Jets de Dee Reed e Sauce Gardner é um pouco demais. Eu acho muito, mas muito difícil que o Will Levis não espalhe a farofa no segundo tempo contra a defesa de Nova York, que eu acho que deve estar um pouco mordida depois de ter sido humilhada na semana passada, na segunda-feira passada contra o San Francisco 49ers. O jogo é fora de casa, mas eu vou com os Jets aqui, que são favoritos inclusive. Agora, tô sentindo falta de falar zebrinha na tela, coluna da esquerda. New York Giants em Washington. O torcedor dos Commanders vai ficar triste comigo. Mas, ó, posso falar uma coisa? Se tem um time que eu confio no Daniel Jones jogando contra, por mais que a defesa dos Commanders seja muito diferente do ano passado, esse time é o Washington Commanders. São 5 vitórias, um empate e uma derrota do Daniel Jones contra os Commanders na carreira. O histórico dele contra o Washington, sabe Deus o porquê, é muito bom. É realmente muito bom. E para além de Daniel Jones contra uma secundária que me levanta suspeitas, né, e uma defesa que marcou em zona, foi uma tragédia na semana passada contra o Baker, o grande fator eu não confio na linha ofensiva dos Commanders, e a gente tem, queira ou não, quarterback calouro contra aquele que pode ser um dos melhores fronts em talento nessa temporada. Se tem uma coisa que ninguém pode falar que é ruim nos Giants, é a linha defensiva e o front como um todo, tá? Então eu vejo os Giants sendo zebra nessa partida, vitória de Nova York para mim. Agora vamos para o Clemson Bowl, Cleveland Browns e Jacksonville Jaguars. Cara, a defesa de Cleveland, isso foi pouco falado no ano passado, né? Uma das coisas que impediu essa defesa de ser a melhor da NFL, para além do bom desempenho da defesa de Baltimore, é o fato de que essa defesa de Cleveland jogou muito mal fora de casa. Tomou mais de 30 pontos fora de casa e foi amassada pelos Texans, inclusive, na partida de pós-temporada. O jogo é em Jacksonville. A defesa terrestre dos Jaguars, eu acho que tem material humano para selar a linha de scrimmage. Lembrando que o Nick Chubb ainda não voltou. E eu devo ver aqui, e você deve ver, na minha visão, muitas situações de terceira descida de passe para o Deshaun Watson, e aí blitzes pontuais podem estragar tudo para o Cleveland Browns. É uma pena ver um time tão talentoso como o Cleveland jogando com um quarterback que está para além do cabo da boa esperança, né? Lembrando que tem mais uma acusação aí que pintou relativa a 2020 do Deshaun Watson. Meu Deus do céu. Então, se você acredita em karma, pode ser que o Jacksonville Jaguars vença essa partida também por conta disso. É uma pena. Eu me compadeço, torcedor de Cleveland. Vocês sabem que eu adoro a defesa dos Browns, mas quarterback que pode fazer diferença.
Não que nesse Clemson Bowl, né, de 2 quarterbacks que foram campeões do college por Clemson, a gente tenha como elogiar muito o Trevor Lawrence, né? Eu não gostei da partida que ele fez semana passada. Tô pegando um pouco pesado talvez, mas não gostei. Continuando aqui, São Francisco e Minnesota. Utilizando a antológica frase Dante conhece os alemães, Kyle Shanahan conhece Sam Darnold. O Darnold esteve em São Francisco nos últimos anos. E se tem uma coisa que daria para Minnesota fazer e poderia dar certo, é o Sam Darnold dando tiros em profundidade contra essa secundária. Não acho que vai acontecer e dá certo, para ser muito sincero. Para além disso, a defesa de São Francisco está muito mais agressiva nesse ano, coordenada pelo Sorensen, do que eu vi no ano passado. Uma defesa muito intensa na primeira semana. Talvez só questão de semana 1, mas esse tipo de coisa, eu falei sobre Seattle, eu acho que é uma tendência que se replica ao longo da temporada. Os caras estão em puxel, jogando com tesão na defesa, dá gosto de ver, né? E, para além disso, tem um matchup que eu quero ficar de olho. Acho que nenhum time, desde o ano passado, manda tanta blitz para cima do quarterback adversário quanto o Minnesota Vikings do Brian Flores. O Brock Purdy é um quarterback que pode não ser o Patrick Mahomes nesse aspecto, ou mesmo o Josh Allen, mas ele queima blitz com muita facilidade. Se isso acontecer, se o Brian Flores mantiver a tendência defensiva dos Vikings, vai dar ruim. Olha num elemento para além de Christian McCaffrey, que é dúvida para o jogo, Jawan Jennings. Esse cara é um dos recebedores mais subestimados da liga. Ele não é primeira, segunda prateleira, mas ele é pouco falado, ele deveria ser mais falado. Ele pode ser muito importante, especialmente terceira descida nessa partida. Indianapolis e Green Bay, eu vejo a secundária de Indianapolis um pouco melhor. Até gostei do que vi nesse jogo contra os Texans. Está sempre bem posicionada, tal. Foi uma grata surpresa a secundária dos Colts. A defesa terrestre deixou a desejar. E esse é o grande ponto. Josh Jacobs vai conseguir correr bem com a bola? Porque eu, honestamente, não gostei muito do jogo que ele fez em São Paulo. É muito gostoso falar isso, hein? Do jogo que ele fez em São Paulo. Tô saboreando ainda, desculpa. Mas o jogo que ele fez em São Paulo na última sexta-feira. E quem que a gente tem de maior virtude no Indianapolis Colts? É o Jonathan Taylor, no ataque. É o Jonathan Taylor. E a read option com o Anthony Richardson, eles rodaram bastante read option nesse jogo. Teve até um touchdown na red zone do Taylor, teve 3 jardas por carregada só na read option. A defesa de Green Bay é só o início da temporada, não estou dizendo que vai ser o ano inteiro assim, mas ela continua perdendo um monte de tackle e ela continua bastante soft. Isso tudo, somando o fato, mesmo jogo em Green Bay, somando o fato que o Malik Willis vai ser o quarterback dos Packers, se tem um ser humano na posição de quarterback que eu não confio, e eu confio mais no Bryce Young e no Daniel Jones do que no Malik Willis. Esse é o tamanho da minha confiança. Posso queimar a língua? Posso, beleza. Mas o Malik Willis, honestamente, ele é um atleta, ele não é um quarterback. Então eu vou com os Colts aqui. Vamos partir então para o próximo horário? Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. Eu acho que essas lesões vão ser um pouco demais para Los Angeles, sinceramente. Obviamente eu não gosto da defesa de Arizona, especialmente pressionando o quarterback adversário. Foi uma piada o que aconteceu com os Cardinals no segundo tempo. Muito mérito, claro, do Josh Allen, que é excelente. E é de elite! Mas essa linha ofensiva dos Rams depenada, cara, vai ser muito complicado. Muito complicado. É óbvio que o Sean McVay é brilhante e tudo mais, mas o jogo é em Arizona e o ataque dos Cardinals se mostrou bem mais competente do que muita gente esperava. Eu já falei, o problema desse time não é o ataque. Se a Arizona tiver boas oportunidades de chegar na red zone, James Conner conseguir entrar aí na end zone 1 ou 2 vezes no primeiro tempo, se o jogo ficar 14-7, 14-10, pode ser que no segundo tempo a defesa sendo agressiva de Arizona roube a partida. Eu vou com a Arizona aqui jogando em casa. Pittsburgh e Denver. Olha, se a defesa de Seattle parecia ser a melhor defesa da NFL contra o Bo Nix e o jogo terrestre de Denver, imagina o que o TJ Watt e o Alex Highsmith vão fazer. Pelo Next Gen Stats, o Bo Nix 7 de 15 e uma interceptação pressionado na semana passada. Ele foi pressionado 36% dos snaps. A defesa de Pittsburgh deve ganhar mais um jogo para os Steelers. Sobre o Justin Fields, que está no caminho, no passo para ser o quarterback dos Steelers na semana 1, eu acho que a ameaça terrestre dele e dos running backs dos Steelers também pode ser um pouquinho demais para a defesa de Denver. Aí, lembrando que o Kenneth Walker passou das 100 jardas na semana passada. Eu vou com Pittsburgh aqui jogando fora de casa. Por fim, os últimos 3 jogos aqui, Cincinnati e Kansas City. Miolo da linha ofensiva dos Bengals contra o Chris Jones, não confio. Esse matchup deve ir pender para os Chiefs. Outra coisa, o ataque dos Bengals vai conseguir se manter em campo, porque em passes curtos, que era uma coisa que poderia ter explorado mais contra os Patriots, curtos e rápidos, não o fez e não conseguiu. Também não confio muito nisso. Terceiro ponto, defesa terrestre. A defesa terrestre dos Chiefs teve alguns problemas na temporada passada, mas o jogo terrestre de Cincinnati só engrenou mesmo no terceiro quarto, no meio do terceiro quarto. Ainda não confio nesse jogo terrestre. Gosto do Zach Moss, acho que é um jogador subestimado, com velocidade, mas sinceramente precisaria de um jogo um pouco mais físico
aqui contra essa defesa. Mais um ponto, as vitórias de Cincinnati contra os Chiefs vieram muito pelo desempenho formidável do Ja'Marr Chase, que lembrando, mal treinou no mês de agosto e visivelmente tem enferrujado, foi pouco acionado pelo Joe Burrow no primeiro tempo da derrota contra os Patriots. Com o Ja'Marr Chase mais ou menos, vai ficar difícil. Meus amigos, é importante lembrar outra coisa. Joe Burrow continua lindo demais. Ou nem tanto com o cabelo platinado. Mas é importante a gente lembrar que o Burrow em casa contra Kansas City tem 6 touchdowns e 0 interceptações. Fora de casa tem 3 touchdowns e 3 interceptações. A vitória na final da Conferência Americana, claro que teve o segundo tempo, teve a postura, a frieza do Joe Burrow, o Batman aí entre os quarterbacks, mas a defesa dos Bengals do Narumo jogou pacas naquele jogo. Honestamente, pelo momento dos dois times e até por ser setembro, lembrando que os Bengals com o Joe Burrow em semana 1 e semana 2 têm uma vitória e 8 derrotas, eu vou com Kansas City aqui. Aí não vai ter Burrowhead não, sinceramente. Eu vou com os Chiefs, tem bem mais time nesse momento, o momento é muito melhor. O que não quer dizer que Cincinnati não tem uma alternativa porque tem um grande quarterback, um excelente quarterback. Mas esse excelente quarterback sem ritmo de jogo, com seu wide receiver sem ritmo de jogo, é puxado. Sunday Night Football, 0 clubismo. Eu vou com o Houston Texans, né? O Will Anderson contra o Braxton Jones vai ser um duelo muito problemático na linha ofensiva dos Bears. A defesa terrestre de Houston é uma das melhores da liga desde que chegou o DeMeco Ryans e semana passada o DeAndre Swift não fez nada. Então provavelmente o Caleb Williams vai estar em situações bem desconfortáveis. E eu fui ver uma estatística que me alarmou muito. Vocês lembram na época do draft que eu falava o Caleb Williams é brilhante, uma semente que deve dar uma árvore maravilhosa, papapá, mas ele não é perfeito, ele tem problemas, mencionei muitas vezes o tape contra Notre Dame, etc. O Caleb Williams, na semana passada, segurando a bola mais de 2 segundos e meio, teve 3 passes completos de 13 tentados para 34 jardas. É isso mesmo que você ouviu. 3 de 13 para 34. Menos de 3 jardas por passe, quando ele segurou a bola demais. Caleb, você não vai assistir esse vídeo, óbvio que não. Você está na NFL. Você não está jogando na Pac-12, que nem existe mais basicamente, né? Você não está no college, irmão. Você não está jogando contra o Joe... o Joe whatever, que vai ser dentista em Los Angeles daqui 2 anos. Você está jogando na NFL. Para de achar que você é o Mahomes. Tá bom? Eu vou criar um momento agora no canal. Vai ser um momento curto CPF. Dane-se. Dane-se. Vamos lá. Por favor, Caleb Williams, não segura a bola. Solta a bola, por favor. Se você segurar a bola contra a defesa do Mick Ryans, não vai dar certo. Obrigado. Voltando ao meu CNPJ. Eu vou com o Houston aqui, é muito mais time. Outra coisa, a defesa dos Bears marca muito em zona. Se CJ Stroud tiver um pouco de tempo, vai conseguir dissecar essa defesa. Então, acho muito difícil que o Chicago vença. Por fim, Monday Night Football. Saquon Barkley contra a defesa dos Falcons, eu acho que vai ser um matchup crucial nessa partida e especialmente porque a gente deve ver o jogo terrestre sendo utilizado bastante e cedo por parte de Filadélfia. O que precisaria acontecer aqui? O Kirk Cousins se sentir confortável e o jogo terrestre de Atlanta entrar. Com o miolo de linha defensiva que o Philadelphia Eagles tem, com o Carter e o Davis, eu acho muito difícil que essas duas coisas aconteçam. Então eu vou com o Philadelphia jogando em casa aqui, a vitória dos Eagles para mim. Revendo rapidamente aí os palpites, né? Temos poucas zebras nessa semana, portanto. Miami, Buffalo, New Orleans e Dallas. Dallas, Tampa Bay, Detroit, Las Vegas, Baltimore, Seattle, New England, Seattle, Chargers e Panthers, Chargers, Jets e Titans, Jets, Giants e Washington Commanders, Giants, Cleveland e Jacksonville, Rams e Cardinals, 49ers e Vikings, 49ers, Indianapolis e Green Bay, Indianapolis. Tô misturando o nome e sobrenome dos times, mas tudo bem. Pittsburgh e Denver, Pittsburgh, Cincinnati, Kansas City, Chicago e Houston, Atlanta e Filadélfia. Gente, é isso. Se você tiver sugestões para a prévia da semana, sou todo ouvidos. Por favor, mandem aí, a gente faz o canal junto. Vocês sabem que eu leio todos os comentários aí pra gente fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês, tá bom? Beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos. Vamos ver se, sendo um pouquinho mais conservador nas zebras, eu tenho um desempenho melhor nessa semana. Beijinho, tchau, tchau. Até a próxima.